Nosso querido Philips 4K 27 polegadas, 109% do sRGB, contra o LG Ultrafine, também 4K, também 27 polegadas. E aí, qual que é o melhor monitor para edição de vídeo, edição de foto e design? Passaram algumas semanas usando o LG aqui Ultrafine, testando ele, fazendo todas as configurações, e agora eu tenho um parecer aí, fiz alguns comparativos para passar para vocês aí o diferencial entre os dois e dar um veredito de qual é melhor na minha opinião, mas já adianto que os dois são excelentes opções. Agora a gente vai fazer um breve comparativo entre os dois, e lembrando que eu sempre deixo o link das promoções que eu acho dos produtos aqui na descrição. E para fazer esse comparativo de cor, eu peguei algumas imagens para fazer alguns testes diferentes, né? Eu peguei primeiro um color checker e coloquei aqui nas 3 telas e tentei bater o máximo possível que eu consegui ali nas configurações. Vocês vão ver que no LG eu consegui deixar a configuração de cor um pouco mais parecida com o Mac. Uma coisa que eu percebi é que o Philips não entrega um branco 100% branco, sempre vaza um tonzinho ou outro, e no geral quando eu consegui configurar ele para ficar com a cor mais parecida com o Mac, ele fica vazando um ciano ali de leve no branco. E ele não consegue também chegar no mesmo brilho que o LG. Isso é estranho porque teoricamente ele tem mais nits, ele tem 350 nits no papel e o LG tem 300 nits. Só que o LG eu consigo aumentar o contraste, o que me dá mais brilho, sem perder as informações nos highlights, as informações ali nos realces. Já o Philips, se eu aumento muito o contraste, eu começo já a perder a informação nos highlights. Então eu não consigo aumentar muito o contraste dele, eu tenho um certo limite ali. Então vocês podem ver que ele não entrega o mesmo brilho no branco e ele não entrega um branco 100% limpo. Porém, em imagens de uso real, assim, as cores ele entrega uma cor muito parecida com o Mac. E uma coisa que eu notei aqui também no LG é que ele deixa as sombras um pouco mais escuras do que o Mac, só que o preto em si, o preto do Mac é mais preto. Ele tem uma configuração de nível de preto que eu posso selecionar alto ou baixo. E se eu deixo em alto, ele fica com os pretos muito claros, ele perde contraste ali nas sombras. Se eu deixo em baixo, ele fica com um nível de contraste bom ali nas sombras, só que as sombras dele ficam um pouco mais escuras que o Mac. Então eu não tenho um meio termo para bater exatamente o contraste com o contraste do Mac. Então aqui a gente percebe que a qualidade de contraste do Mac é melhor. No Philips, ele fica um pouco mais parecido, mas as sombras também ele não consegue chegar no preto do Mac. Ele fica um preto mais claro e os highlights também ele não consegue chegar, ele fica um branco quase branco. Aqui eu peguei uma outra imagem que tem alguns tons de pele que a gente consegue testar e aqui vocês conseguem ver que eu consegui no LG chegar mais perto da cor do Mac. E uma coisa que me ajudou nisso aqui no LG é que ele tem mais configurações de cor. Além do padrão de vermelho, verde e azul, que é o padrão RGB que eu tenho aqui no Philips, ele tem uma opção que me dá a opção de saturação e matiz do vermelho, saturação e matiz do azul, saturação e matiz do ciano, saturação e matiz do verde. Então eu tenho muito mais opção para trabalhar com as cores do LG. Aí eu peguei algumas imagens de plano de fundo do Mac, que são cenas mais reais pra gente comparar aqui, e aqui vocês podem ver que em alguns pontos o Philips acaba sendo mais parecido com o Mac. Por exemplo, os realces aqui, nessa imagem padrão aqui do Ventura, que é um realce amarelo mais puxado pro laranja, ele consegue trazer essa cor mais parecida com o Mac, essa quantidade de brilho, enquanto no LG os realces ficam um pouquinho mais escuros. Em outras imagens aqui de paisagem, vocês podem ver que o Philips puxa um pouquinho mais para o ciano, só que a câmera captura essa diferença um pouco mais intensa do que você vê a olho nu, né? Quando eu estou olhando para o monitor, a diferença não é tão grande assim, você não enxerga essa diferença, só que a câmera consegue captar um pouco mais desse ciano que entra, então nas fotos aparece para vocês que a diferença é maior, mas essa diferença não é tão grande, tá? Ele vaza um pouquinho de ciano a mais, talvez por alguma configuração do painel, o tipo de iluminação que ele usa no painel, pode ser que dê essa diferença, até por isso que ele não consegue um branco 100% branco. Esses dois monitores são muito parecidos, eles têm exatamente a mesma resolução, o mesmo tamanho de tela, as mesmas entradas. Ele tem 2 entradas HDMI, uma entrada DisplayPort, a saída para fone de ouvido e a entrada para fonte. O Philips tem só uma entrada a mais, que é uma entrada de áudio. Além da saída de áudio, ele tem uma entrada de áudio separada também P2, mas é basicamente a mesma coisa, os mesmos recursos que você vai ter neles. E uma vantagem que eu vejo aqui no Philips também é a fonte que vem com ele. Eu prefiro esse estilo de fonte com cabo AC separado, porque é uma tomada muito mais fácil de ligar em qualquer lugar. Essa fonte que vem no LG é aquela fonte que é direto na tomada, então dependendo do lugar que você vai ligar, se é uma tomada mais apertada, você precisa de um adaptador para ligar ela. A frente deles é muito parecida, vocês vão ver que o Philips tem a borda um pouquinho mais larga, principalmente aqui na parte de baixo, mas é bem pequena mesmo essa diferença. E uma coisa que eu até falei no review do Philips, que eu senti aqui atrás dele, é que o plástico é um pouco mole, você não sente tanta solidez, tanta firmeza aqui nele. Já o LG parece ser mais robusto, assim, ele é um
plástico mais firme. O monitor em si parece ser uma construção um pouco mais robusta, um pouco mais resistente. Já na base deles a situação se inverte. Se você for usar a base original que vem com o monitor, a base do LG parece ser um plástico bem frágil, já a base do Philips é mais bem construída, porém as duas não têm regulagem de altura, elas só têm regulagem de inclinação, e eu acho isso bem ruim. Você tem que ficar colocando livro ali, algum suporte embaixo do monitor para usar ele numa posição mais ergonômica. E falando nisso, vocês viram aí o novo parceiro do canal, a GeoPro mandou esse braço articulado lindão aqui pra gente. Eu pedi o branco para eles porque eu ia comprar esse monitor branco da LG. Ele é mais slim que aquele que eu usava, cara, muito bonito, muito robusto. Se você tiver interesse, quiser ver outros produtos deles também, tem stand de monitor, tem mesa com regulagem de altura, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o monitor da Philips está saindo uns R$160 mais barato que o da LG, só que o preço deles oscila e gira mais ou menos ali na mesma faixa. Eu vou deixar o link aqui na descrição das melhores promoções que eu encontrar dos dois para vocês. Então minha consideração final é, qualquer um dos dois vai te atender muito bem para edição de vídeo, edição de foto e design, mas se fosse para escolher só um, eu ficaria com o LG, porque eu consegui chegar a cor dele um pouquinho mais parecida com o Mac e porque eu achei o brilho dele um pouco melhor. Os pontos negativos dele são aquela questão do contraste, que eu não consegui bater exatamente com o contraste do Mac, as sombras ficam um pouquinho mais escuras, eu tenho que me adaptar a isso, mas é uma coisa bem mínima, então não faz tanta diferença assim no uso prático. E a fonte dele, que é aquela fonte que é direto na tomada, eu não gosto desse tipo de fonte, porque dependendo do lugar que você vai usar, fica meio ruim de encaixar, você precisa de algum adaptador, então pra mim eu prefiro a fonte que vem no Philips. Lembrando também que eu ainda não tenho um calibrador de monitor, eu pretendo investir nisso, se o canal continuar crescendo eu vou investir pra gente fazer alguns testes aqui, mas eu tentei chegar o mais próximo possível com as configurações do próprio monitor, beleza? Então é isso, confere os links aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, quiser que eu faça mais algum teste, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Valeu, tamo junto, até o próximo.